Amém? Amém. Maravilha de Deus. Estamos aqui nesse lugar. Deus já tem nos abençoado com a sua presença em todos os trabalhos, todos os cultos realizados aqui nessa casa, aqui nesse sítio, aqui no bairro do Bapimiri. E é um momento de muita alegria. Podemos estarmos aqui tendo a oportunidade, juntamente com todos os irmãos que foram muito felizes, na palavra que Deus colocou no coração dos meus irmãos. Eu estava até brincando com os jovens ali no dormitório deles. Eu falei que não deixaram nada para mim, já tinham chutado a tampa da chaleira, até a chaleira já estava toda amassada, e eles só falavam comigo: eu quero é comida logo mais, eu quero é comida, Louvado seja o nome do Senhor. Ano passado tivemos aqui e o diácono mais como pregador no sábado, pela parte da manhã, e à noite eu fui o pregador da noite, no sábado. E logo após eu falei: mas os melhores vai vir depois da gente, E hoje eu falo que os melhores já veio antes de mim. Os melhores já passaram por aqui, dos trabalhos que foi realizado. E estamos aqui nessa noite para sermos também canal de bênção e instrumento de Deus para glorificar, para a glória e a honra do nome do Senhor. Abramos nossas Bíblias em 2 Samuel, capítulo 9. Glória a Jesus. Bendito seja Deus. 2 Samuel capítulo 9, verso 6 em diante. Tivemos dificuldade de chegarmos aqui, no sábado pela manhã, como também eu fiquei ciente, pelos irmãos, pelo nosso pastor, que o pastor Maxson, que é muito amigo nosso, é muito amigo do nosso pastor, também teve muita dificuldade para poder chegar aqui. E eu falava com a minha esposa quando íamos passando ali pelaquele viaduto da Oscar Luiz, que eu avistei o Hospital Saracuruna. Aí a minha esposa viu uma placa com a seta indicando para a gente descer ali, que era para Teresópolis, Petrópolis. Aí descemos. Aí quando pegamos a Oscar Luiz, eu falei: cara, isso aqui é sentido de quem vai para Nova Campina. Ela: não, é por aqui mesmo, a placa está indicando. E a gente está indo embora, não tinha nem como retornar para o viaduto, que eu estava na pista do meio. E passamos o pedágio, pegamos a subida da serra, e aí eu falando com ela: tá vendo? Por causa de você, eu veio para esse lugar. Depois ela ficou chorando, ela veio chorando dentro do carro, e eu só observando ela chorando. Por que está chorando? Você só bota a culpa de mim, só bota a culpa de mim, a culpa agora sou eu. Mas graças a Deus, foi uma coisa ali passageira, negócio de um momento que acontece mesmo. Graças a Deus ela não deixou essa tristeza ficar no coração dela, porque viemos para cá, para esse lugar, com um propósito de adorar e bendizer o nome do Senhor. Nós viemos aqui com um propósito. Nós viemos aqui para sinalizar para Deus o que viemos fazer aqui. Nós viemos sinalizar. Cada um de vocês vieram sinalizar para Deus o que viemos fazer nesse lugar. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus já observou a tua sinalização. Deus, ele já observou, Maio? Deus já observou, aleluia, já atentou para a tua sinalização, aleluia, que tu veio fazer aqui nesse lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Livro de 2 Samuel, capítulo 9, verso 6. Verso 6, capítulo 9, verso 6. Gostaria somente aqueles que puderem se colocar de pé em reverência somente à palavra do Senhor.
a palavra do Senhor que nos diz assim: e vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou e disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para tu teres olhado para um cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse: tudo o que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho do teu Senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu Senhor tenha pão e coma. Mefibosete, filho de teu Senhor, e de contínuo comerás pão à mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. A igreja pode sentar, em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno e majestoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, Senhor, diante da Tua presença, Senhor, nós nos encontramos desde o dia que chegamos aqui nesse sítio, ó Deus. Senhor, eu quero unir a minha oração com a oração do meu pastor, juntamente com a concordância da igreja, Senhor. Meu Pai amado, Pai querido, por mais essa noite, por mais essa oportunidade, Senhor, Pai amado, que nós temos de estar diante da Tua presença, do Deus tão grande e poderoso que é o Senhor, ó Pai. Senhor, eu quero, meu Pai amado, diminuir. Senhor, meu Pai amado, eu peço, Senhor, que o Teu Espírito ele venha interagir, Senhor. Pai amado, sobre a minha vida, Deus. Pai amado, Deus Todo-Poderoso. Senhor, todos, ó Pai, todos que tenham a oportunidade. Senhor, eu não sei com a vida do nosso pastor, ó Pai, que já está, Senhor, tão acostumado de ministrar e ensinar a Tua palavra, mas todos que têm oportunidade, Senhor, de ministrar a Tua palavra, Senhor, dá um frio, Senhor, na barriga, Senhor, as pernas tremem, Senhor, meu Pai amado, muitas das vezes até a voz falha, Senhor, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, mas isso é a preocupação, Senhor, meu Pai amado, de passar somente, ó Deus amado, aquilo, Senhor, meu Pai amado, que o Senhor, ó Pai, nos concedeu, e sabemos, ó Pai amado, também que não somos, ó Pai, Senhor, meu Deus amado, para falar para qualquer povo, Senhor, meu Pai amado, Pai querido, aqui tem príncipe, aqui tem princesas, ó Pai amado do Senhor, ó Deus, para ouvir somente a Tua palavra, Deus. Então, Senhor, eu peço a Ti, Senhor, mais uma vez, Senhor, meu Pai amado, que a Tua bondade, Senhor, que a Tua infinita misericórdia esteja sobre a minha vida, mais uma vez, para fazer menção da Tua palavra. Senhor, Tu não precisa de mim para batizar, o Senhor não precisa de mim para avivar ninguém, Senhor, o Senhor não precisa de mim para curar, Senhor, meu Deus amado, Pai querido, o Senhor é soberano, ó Deus, Pai amado, Pai querido, então, Senhor, Pai, meu Pai amado, Pai querido, Senhor da glória, faz a Tua obra nesta noite, Senhor, e alegra, Senhor, os nossos corações, para a glória e a honra do Teu santo nome, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, a mensagem dessa noite, ela tem um tema. Confesso aos irmãos que até pelo horário da manhã ainda não tínhamos um tema, mas aprove ao Senhor nos conceder um tema para a mensagem dessa noite. E o tema da mensagem: o que tem afastado você da posição de príncipe. O que tem afastado você da posição de príncipe.
Bíblia nos fala que o rei Davi, no capítulo 8, Davi, que ele teve muitas das guerras. Davi, depois de ele vencer os filisteus, Davi, depois de ele vencer os moabitas, Davi, depois de vencer o rei Hadadezer, Davi, ele tem um período, aleluia, de paz, ele tem um período de tranquilidade, porque aquela época era uma época de muita guerra, e Davi, ele era um rei, ele teve muito sangue em suas mãos. Tanto é quando Davi, ele deixa externar o desejo do seu coração diante do profeta Natan, e o profeta Natan fala para Davi, faz tudo o que tiver no seu coração, aleluia. E Davi, ele se alegra com aquela, aleluia, com aquela palavra do profeta Natan. E Natan, a Bíblia diz que depois que ele vai para casa, Deus, ele fala com Natan, Natan volta lá e fala para o meu servo, aleluia, porque ele não vai me edificar casa ao meu nome, porque Davi, ele tem muito sangue em suas mãos, mas eu vou conceder alegria ao coração de Davi, porque o filho dele, que vai vir da sua entranha, ele sim vai edificar casa ao meu nome. Aleluia. Natan, ele volta para consertar, aleluia, a palavra que ele tinha dado permissão para Davi, mas foi Natan que tinha dado permissão. Deus não tinha dado nenhuma permissão a Davi para edificar casa ao nome do Senhor. E Davi agora, queridos e amados irmãos, ele tem momento de paz, aleluia, de guerra, de nações, e acredito eu que Deus, ele traz ao coração de Davi aquela aliança que ele tinha feito com Jonathan, aleluia, aquele pacto que ele tinha feito com o príncipe Jonathan, com o filho de Saul, com o herdeiro do trono de Israel. Aleluia. Davi, ele traz à sua memória aquela aliança, e Davi, ele chega diante dos seus servos, e Davi, ele fala a seguinte palavra: há por acaso alguém da casa de Saul, aleluia, que tenha sobrado daquela batalha, que tenha sobrado da espada dos inimigos filisteus, aleluia, que tenha ficado com vida, que tenha escapado com vida? E os servos de Davi, aleluia, chega diante do rei e fala para Davi: olha, Senhor, tenho aqui um homem chamado Siba, aleluia, que era servo de Saul, aleluia, que serviu na realeza, aleluia. Davi manda buscar esse tal Siba, esse tal servo de Saul, aleluia, aquele homem que tinha sido fiel ao rei Saul, aleluia, a realeza, aleluia, que Saul, ele reinava, aleluia, ele comandava, aleluia, ele administrava. E quando Siba, ele chega diante de Davi, Davi fala a seguinte palavra: é tu, Siba. E ele diz: servo teu. Siba, ele não era servo de Davi, ele estava vivendo ali próximo ao palácio do rei Davi, mas Siba era servo de Saul, aleluia. Siba, ele servia na época do rei Saul, mas Siba, queridos amados irmãos, ele, por ser servo de Saul, de repente ele ficou com medo, aleluia, de repente ele ficou meio atemorizado. Por quê? Porque ele era servo de Saul, Saul já tinha sido morto, aleluia, os filhos de Saul já tinham tudo sido morto na batalha, aleluia. Em cima pensava, aleluia, nos seus pensamentos, no seu intelecto, que ele, aleluia, ia morrer também. Não deixa os bichos tirar nossa atenção, aleluia, no culto dessa noite não. Louvado seja o nome do Senhor. E Siba, ele fala para Davi: servo teu. E Davi fala com Siba: Siba, você sabe, ou você conhece alguém que tenha sobrado da família de Saul, aleluia, do rei Saul? Siba, ele fala para o rei: olha, eu conheço um, o nome dele é Mefibosete. Olha, Davi, ele é aleijado de ambos os pés. Talvez Siba, quando ele dá a seguinte palavra para Davi, talvez no pensamento dele, ele pensa: olha, Davi, não esquenta a cabeça com esse não, pode ficar tranquilo que ele não vai tomar o teu lugar de rei, porque Mefibosete, ele era príncipe, ele era herdeiro legítimo do trono de Israel, aleluia. E Davi, e Siba fala para o rei: ele é aleijado. E ele fala: ele está lá em Lodebar. E Davi, quando ele ouve que tem alguém da linhagem
Queridos e amados irmãos, o príncipe Mefibosete, a Bíblia diz que quando o mensageiro ele chega até a cidade e ele traz a seguinte palavra: aleluia, olha, o rei morreu, os teus 3 filhos morreram na batalha. Ele vem trazendo aquela notícia, e a Bíblia diz que Mefibosete, ele tinha aproximadamente 5 anos, era uma criança, e ele tinha uma ama que cuidava dele, a ama preocupada, com aquela agitação, com aquela preocupação de proteger a vida do garoto, da vida do menino, a sua própria vida, porque naquela época, quando tinha uma batalha, que o rei caía na guerra, que os príncipes caíam na guerra, aleluia, os inimigos eles vinham, aleluia, para o reino dele, saquear tudo e matar qualquer um sobrevivente da realeza. Então a ama, ela quando foge do palácio, para se esconder, para proteger a vida daquele príncipe, a vida daquele único sobrevivente, a Bíblia diz que ela cai. A Bíblia diz que aquele garoto também cai, aquele menino, e ele quebra os 2 pés. Ele fica aleijado dos 2 pés. E a Bíblia diz, irmão, aleluia, que aquele jovem, ele agora vai parar em Lodebar. A Bíblia não descreve como é que aquele menino, ele vai parar na terra de Lodebar. Terra de Lodebar significa esquecimento. A terra de Lodebar não tinha nada, irmão, aleluia, que você plantasse, aleluia, e nascesse. A terra de Lodebar era a terra que tinha fome, escassez de tudo, nem capim, segundo, aleluia, os estudiosos dizem que não nascia naquela época, que não nascia naquela cidade. Aleluia. E Mefibosete, ele foi levado para aquele lugar. A Bíblia diz que tinha um homem chamado Maqui. Maqui, ele pega aquele jovem para cuidar dentro da sua casa. Maqui possivelmente era um homem que era o único naquela cidade que tinha condição, que tinha posse, porque a Bíblia diz em 2 Samuel, capítulo 17, versículo 27 ao versículo 29, que diz que esse Maqui, quando Davi estava na guerra, aleluia, contra a perseguição de Absalão, o exército de Davi estava no deserto, estava sem alimento, estava sem água, estava sem nada, irmão. E foi Maqui, aleluia, que sustentou, que alimentou o exército de Davi. Então Maqui, ele tinha condição financeira. Maqui possivelmente era um homem rico naquela cidade de Lodebar. Maqui, ele ajudou, aleluia, Mefibosete a sobreviver, a ter uma vida digna, a ter uma vida aonde ele pudesse se acolher. Maqui acolhe aquele jovem para dar educação a ele, para poder guardar aquele jovem. Aquele jovem, ele sendo um príncipe, amados irmãos, ele teve que viver no anonimato, porque se de repente os inimigos soubessem que tinha alguém da linhagem de Saul, aquele jovem corria risco, aleluia, de ser decapitado, aquele jovem corria risco de ser morto, aquele jovem corria risco de perder a sua cabeça. Ele teve que viver no anonimato para sobreviver aproximadamente 20 anos. Aquele jovem, ele teve que viver no anonimato, mas o anonimato daquele jovem estava chegando no final. O anonimato daquele jovem estava chegando o momento de ele ser exaltado. Enquanto, aleluia, Mefibosete, ele estava vivendo no anonimato, a Bíblia diz que quando Davi, ele chama Ziba, ele está na sala do trono, aleluia, mencionando sobre Mefibosete. E sabe o que eu aprendo com isso, queridos e amados irmãos? Que quando tem alguém no anonimato, que quando tem alguém na dificuldade, tem a igreja intercedendo por você na sala do trono, tem a igreja lembrando de você na sala do trono, tem o próprio Espírito de Deus, que a Bíblia diz que intercede por nós com gemido inexprimível diante da sala do trono.
na sala do trono do Deus Todo-Poderoso, intercedendo pela tua vida, intercedendo pela tua família, intercedendo por você. O Espírito de Deus, Ele está sempre mencionando o teu nome, mencionando a sua pessoa, diante da sala do trono. Tem sempre alguém, aleluia, lembrando do teu nome. Eu posso esquecer do teu nome, de repente a igreja pode esquecer, aleluia, do teu nome, não de propósito, mas eu quero te dizer que tem um diante da sala do trono, que se chama Espírito Santo de Deus, aleluia, que sabe do teu nome, sabe do teu nascimento, sabe da tua chamada, e tem intercedido por você na sala do trono. Aleluia. A Bíblia diz, irmão, que aquele jovem viveu no anonimato. Mefibosete, ele foi um jovem, ele tinha muitos traumas na sua vida. O trauma, ele causa ferida. O trauma, ele traz um sentimento dentro do ser humano, dentro do ser de Deus, algo que você não consegue produzir, você não consegue atingir o teu objetivo. E aquele jovem, ele tinha muitos traumas, aleluia, pela perda que teve, por todo o processo, aleluia, que ele passou na sua vida. Uma criança de 5 anos passou por tantas situações, aleluia, desagradáveis. O que tem afastado você da posição de príncipe? Será que é uma queda? Será que é o pecado? Será que é a força externa que tem afastado algum dos meus irmãos, alguma das minhas irmãs, da presença, da posição de príncipe, que nós somos diante da presença do Deus Todo-Poderoso? Mefibosete era colecionador, de traumas. Aquele jovem, ele tinha muito traumas na sua vida. Aquele jovem, ele tinha muito traumas, dizendo, aleluia, que ele não ia adiante, que do jeito que ele estava, as situações que ele passaram, aleluia, não ia progredir em nada. Tudo na vida daquele moço era ao contrário. Nada era favorável à vida daquele homem, à vida de Mefibosete. Acredito eu, no meu pensamento, que quantas das vezes aquele jovem, ele sentiu o desejo de falar no coração de quem ele era filho. O sangue de príncipe, da realeza que corria nas veias daquele jovem, não foi o suficiente para mudar a situação que ele se encontrava, que ele vivia. Irmão, Mefibosete, ele teve um trauma físico, sofredor, que impedia que ele exercesse a posição de guerreiro, de valente, empunhar espada e proteger, e lutar a favor do rei e proteger a sua nação. É um trauma, aleluia, físico que aquele jovem, ele carregava na sua vida. De repente, algum dos senhores, de repente, alguma das senhoras jovens, aleluia, senhoras da terceira, da quarta idade, aleluia, de repente, alguma de vocês, algum dos senhores carregam algum trauma da sua infância, aleluia, de algum momento que você tenha passado, aleluia, na sua vida. De repente, algum de vocês tenha carregado esse trauma físico na vida de vocês, físico na vida de cada um dos senhores. Louvado seja o nome do Senhor. Mefibosete, ele tem o segundo trauma, o trauma familiar.
Alguém que chega na sua casa e traz a notícia da perda do pai, traz a notícia da perda dos seus irmãos. Aquele jovem agora ele não tem mais ninguém para poder ajudá-lo, para poder acolher da sua própria família. Aquele jovem, bem dizer, podemos colocar que ele não tinha mais ninguém para o abraçar, para guardar, para proteger, para defender de algo. Ele teve um trauma familiar. Aquele jovem, ele teve o trauma emocional. Deus Todo-Poderoso. As dores físicas e familiares causaram nele uma dor emocional profunda, a ponto dele mesmo olhar para ele mesmo como um cão morto. A inferioridade de quando ele chega diante de Davi, ele usa a seguinte palavra: quem é teu servo, para que o Senhor, a majestade, venha lembrar, pois eu sou como um cão morto, eu sou um miserável, eu sou um insignificante. Era um trauma emocional que Mefibosete ele carregava na sua vida, que Mefibosete ele carregava toda a sua caminhada, toda a sua existência na terra dos viventes. Mefibosete, por toda aquela situação, por todo aquele trauma que ele estava enfrentando, de repente, ele pensava que ele ia morrer naquela situação, em todo aquele trauma, em toda aquela situação que ele estava vivendo, que ele estava passando na sua vida. Lodebar era um nome que significava sem pasto. Era a terra de Lodebar, era a terra seca. Em Lodebar havia muita fome. Em Lodebar existia somente duas classes de pessoas que moravam em Lodebar: mendigos e doentes que moravam em Lodebar. Mefibosete ele não tinha mais nenhuma expectativa de vida. Mefibosete ele não via, mas de maneira alguma, uma luz no fim do túnel. Mefibosete, a não ser aqui, ele não via mais outra pessoa que estendesse a mão para ele. Mefibosete, ele estava totalmente esquecido naquela cidade, que nada nascia, que nada brotava, que nada frutificava. Mas Deus tinha colocado no coração do rei Davi, homem segundo o seu coração, como diz o próprio Deus, que Davi era o rei segundo o coração do Senhor. A carruagem ela está chegando em Lodebar. Eu acredito, eu quero conjecturar que quando aquela carruagem ela chega com os melhores cavalos, aleluia, que tinha na realeza de Davi as melhores éguas, manga larga, aleluia, não sei como era a carruagem daquela época, mas com certeza não era uma qualquer carroça, era uma charrete da realeza que Davi ele mandou buscar, aleluia, o filho do seu amigo, aleluia, em memória de Jó, em memória à aliança que Davi tinha feito com Jó. Agora aquela carruagem chega em uma cidade, aleluia, que ninguém se voltava para ela. Talvez nenhum governador naquela época queria se voltar para aquela cidade, fazer alguma promessa para aquela cidade. Era a cidade esquecida, era a cidade do esquecimento. Talvez você se encontre como Mefibosete na cidade do esquecimento. Talvez você já tenha
aleluia, na cidade de Lodebar. A história daquele moço não vai terminar, aleluia, do jeito que começou. Glória a Deus. A situação daquele jovem não vai ficar no esquecimento. A tua situação não vai ficar no esquecimento, irmão. O propósito que Deus ele tem na tua vida não está no esquecimento de Deus, está na memória do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Louvado seja Deus. Deus ele não se esqueceu de você. Muitas das vezes, quando Deus ele tem uma promessa na nossa vida, ele tem uma chamada na nossa vida, e passa-se anos e anos. Muitas das vezes o que se apresenta é logo intrometido do nosso adversário que anda ao nosso derredor, clamando como um leão, procurando quem possa tragar, tentando colocar dúvida sobre as promessas de Deus sobre a nossa vida, que não vai se cumprir, que está passando muito tempo, que já passou 5 anos, que já passou 10 anos, que já passou 15 anos, que já passou 20 anos, que já passou 25 anos, aleluia, mas eu quero te dizer, o rei está olhando para você, a carruagem do rei, ela está chegando em Lodebar. A carruagem do rei está chegando em Lodebar. Eu não sei se a carruagem do rei dos reis, ela vai vir com cavalos e carruagem de fogo. Eu não sei qual é o tipo de perigo, mas a carruagem do rei está vindo ao nosso encontro. A carruagem do rei está vindo ao teu encontro para mudar a tua situação, para tirar você, aleluia, desse período, ou dessa cidade, ou desse estado de escassez. Mefibosete, quando ele chega no palácio, trazido pelos servos de Davi, pelos cocheiros, pelaquela carruagem, ele é introduzido dentro do palácio real, ele é introduzido diante, aleluia, da realeza do rei, dos seus servos, dos seus conservos, dos seus conselheiros. Aleluia. E aquele jovem, de repente, ele não sabia o que se passava. De repente, poderia ter passado na mente de Mefibosete. Davi sabe que eu sou o único príncipe, descobriu. E com certeza, ele deve estar com medo de perder o trono para mim. Porque Mefibosete, como eu falei, ele era príncipe legítimo, perdeu o trono legítimo. Mas Davi não estava preocupado em perder o trono para ninguém. Irmão, não fica com medo de perder aquilo que Deus te deu. Deus te deu é teu. Deus te deu é teu. Não tem Satanás, não tem inferno, não tem legião de demônio que possa tirar aquilo que Deus te deu. Ele te deu é teu. Ele te deu é teu. É teu o que ele te deu. Aleluia. Pegava a súbia. O que Deus te deu é teu, irmão. E Davi, quando vê aquele jovem, talvez eu não sei qual é as vestimentas que Mefibosete estava trajado, mas acredito que por amor a Jonathan, que Davi tinha, era como irmão. Quantas vezes Jonathan livrou Davi da espada de seu pai? Era amor de irmão. Davi, quando olha aquele jovem, seu coração dispara pela alegria de saber que tem alguém da descendência de Saul. Ele respeitou o rei Saul até que ele fosse ceifado da terra dos viventes. Ele não levantou a mão contra Davi, contra Saul, pela unção que Deus ele tinha derramado sobre a vida de Saul. Hoje nós ouvimos até mesmo, como o pastor ontem estava falando, de um jovem ou de um obreiro que chegou até mesmo a ameaçar o pastor, falando que ia
Davi, quando ele vê Mefibosete, talvez naquele tapete vermelho, porque a realeza daquela época era uma coisa linda. Eu não vivi. Talvez alguns irmãos que sabem até mais história do que eu, né? Saiba até mesmo como era aquela época, mas era coisa fina, era coisa muito linda naquela época. Davi ele chega, se aproxima Mefibosete diante dele, e ele diz: Mefibosete. E Mefibosete fala: sim, Senhor, servo teu. E aquele jovem até então sabia o que ia acontecer com ele. De repente você, que tem passado por muitas situações, você que está aqui, você que veio para esse retiro, de repente você não sabe o que vai acontecer. Aleluia, o que Deus ele tem prometido na tua vida, o que Deus ele tem te prometido, de repente você não sabe. E nesta noite eu quero ser profeta de Deus. Eu estava no meus aposentos, assim podemos falar, e falando com Deus: Senhor, eu quero ser porta-voz do Senhor, eu quero ser profeta, aleluia, do céu, eu quero ser profeta de Deus, aleluia, para a vida dos meus irmãos, para a tua igreja. Quero ser profeta de Deus. E Davi ele olha para Mefibosete. E Davi fala: olha, tudo o que era de teu pai, tudo o que era do teu avô, eu vou devolver tudo a você. As terras que teu pai deixou, os servos que serviram ao teu avô na realeza, na época do seu reinado, eles vão tudo te servir, eles vão tudo ser teus servos. Você agora não vai viver mais nessa vida que você está levando mais de 20 anos. A situação não vai continuar mais a mesma. Acredito eu falando com Davi, falando para Mefibosete e trazendo para os dias de hoje. A tua vida não vai continuar mais a mesma. Você não vai mais continuar da mesma forma que você chegou a esse retiro. O projeto, a chamada de Deus na tua vida vai começar, aleluia, a desenrolar, vai começar a ter rumo. Você vai começar a progredir, você vai começar a dar fruto na obra do Senhor, você vai começar, aleluia, a se envolver na obra de Deus, porque Ele tem uma chamada na tua vida e Ele te chamou diante do seu palácio. Oh, Deus! Davi não chamou Mefibosete, não foi à toa. Davi não chamou aquele moço somente para olhar para a face dele. Davi não chamou aquele moço somente para olhar os traços dele, ou fisicamente se ele estava bem alimentado, ou se ele estava bem magrinho. Bom, Deus ele te chamou aqui com um propósito. Oh, aleluia! Deus ele sabe muito bem que nós poderíamos estar lá fora, igual a irmã Magda falou na palavra de reflexão, que ela está de férias. Ela poderia muito bem estar na praia, curtindo praia, né? E assim outros irmãos. Eu, como não tenho praia, poderia muito bem ficar lá no meu apartamento de segurança máxima daquele condomínio. Eu até mesmo, meu irmão, no começo do ano, quando eu soube que não ia conseguir minhas férias para esse mês, para o retiro como eu consegui no meio do ano passado, confesso aos irmãos que eu desanimei. Confesso aos irmãos que eu não tinha mais projeto nenhum para poder estar
que era do teu pai, a casa que era do teu pai, a terra que era do teu pai, tudo eu vou devolver a você. E Davi chama Ziba e fala assim: olha, você vai ter a responsabilidade de tratar de toda a plantação e de colher os frutos e trazer para o filho do teu Senhor. E ele fala para Mefibosete, para podermos estarmos finalizando a mensagem. E eu gostaria também que após essa mensagem, a nossa irmã Patrícia preparasse aquele hino na mesa do rei, para podermos estarmos finalizando a mensagem dessa noite. O meu simples sermão já terminou, já se encerrou. Mas Davi ele fala ainda para Mefibosete: olha, tudo isso que era do teu pai, tudo isso que era do teu avô, eu vou restituir tudo a você. Olha, fica sabendo que ainda tem mais. Acredito eu que Mefibosete ele olha para a face de Davi, assim assustado. Ainda tem mais, é tanta bênção. Davi olha para ele e fala: ainda tem mais. A partir de hoje tu vai ser como filho meu, vai ser como príncipe, porque a partir de hoje tu vai se assentar na minha mesa, vai comer pão comigo, vai se alimentar comigo. A partir de hoje vai se alimentar na mesa do rei, vai comer na mesa do rei, vai ver a face do rei, vai se alimentar junto com o rei. O rei tem alimento para você na mesa dele. Aleluia, o rei tem alimento na mesa dele para te alimentar, para te saciar. Na mesa do rei você pode comer tranquilo, na mesa do rei você pode se alimentar. Aleluia! Ele tem alimento sadio. Esse alimento do rei, você pode ficar tranquilo que você não vai se contaminar, não. Você vai se alimentar e vai sair bem nutrido, vai sair fortalecido, vai sair renovado. Aleluia, vai sair, aleluia, pulando e saltitando e glorificando o nome do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. O rei tem alimento para você. Na mesa do rei você pode ficar à vontade. Ele concede isso. Aleluia, você, nós somos príncipes. Aquele jovem, ele tinha perdido, mas agora o rei restitui tudo a ele. A posição de príncipe, a posição de realeza, a posição de ter alimento, a posição de ter verdadeiramente cabeça erguida, andar tranquilamente de cabeça erguida diante da sociedade, andar de cabeça erguida diante da sociedade. Não importa a acusação do adversário, você vai andar de cabeça erguida, aleluia, na realeza, aleluia, na tua sociedade. Você vai andar de cabeça erguida. Você vai novamente tomar posse da posição de príncipe, da posição de princesa. Estamos já no finalzinho do retiro, mas já tem muitas coisas para Deus realizar no nosso meio, para Deus realizar em nossas vidas. Eu gostaria de convidar a irmã Patrícia. Aleluia. Para estar em todo esse louvor nessa noite. E eu termino agradecendo a Deus pela oportunidade e pela confiança, mais uma vez, do meu pastor, de me conceder que estamos aqui no retiro, de poder estar ministrando a palavra de Deus. Aleluia! Cada momento que eu tenho oportunidade de ministrar a palavra de Deus, eu vejo um sonho na minha vida ser realizado. Cada oportunidade que eu tenho
alegria imensa nos nossos corações. Amém? Que Deus abençoe